Fala, especialista! Seja muito bem-vindo a essa aula, onde a gente vai falar sobre a história como um objeto de consumo. E aqui o jogo vira, quando a gente começa a pensar sobre a história como um objeto de consumo. Hoje, nós temos diversos canais para poder monetizar essa história. E quando a gente fala em utilizar a história como objeto de consumo, nem sempre o dinheiro é esse retorno. Nem sempre essa monetização, né, ela vai vir através de dinheiro. Vou dar um exemplo clássico. O celular. Quando a gente trabalha com o celular, muitas vezes ali no Instagram, por exemplo, você não vai estar pagando nada para utilizar o Instagram com dinheiro, mas você vai estar pagando com a sua atenção. E é a sua atenção que vai ser vendida para os anunciantes dentro do Instagram. Então tudo isso é uma troca, porque todas essas plataformas, elas vendem histórias. Saber que a Netflix vende história é fácil entender. Por quê? Porque elas são vários filmes, são documentários, todos são contados através de histórias. Mas tem muita gente que não entende a história que é contada no Twitter, a história que é contada no Instagram. E ali qual que são as histórias? São o reality show. São as histórias da vida das pessoas. Cada pessoa que você segue, você está pagando com a sua atenção para ver as histórias delas. E aí o anunciante, né, que é a plataforma, vai pegar esse anunciante e vai fazer aparecer para você. Então, quando a gente utiliza as histórias como meio de faturar, né, utilizar ela. Quando nós utilizamos as histórias como meio de consumo, é o quê? É eu pegar, escrever uma história. Então, aqui dentro o que, que tem? Se for ver, é um texto que está aqui dentro. Aí eu empacotei ele de uma maneira bonita e estou vendendo ele para que essa história que está aqui dentro mude o seu comportamento de alguma maneira ou te gere algum tipo de retenção. E aí quando a gente começa a entender isso, a gente consegue entender o poder das histórias e entender daí todo o poder das marcas. Então, a partir de agora, a gente vai começar a olhar toda a narrativa que a gente vai construir de uma maneira que ela possa ser, de alguma forma, monetizada. Seja ela por atenção, seja ela por dinheiro, propriamente dito. Vou te dar um exemplo. A gente vai aprender aqui sobre marketing de conteúdo. Quando você estiver fazendo seu marketing de conteúdo lá no Instagram, você não vai estar recebendo dinheiro propriamente dito, mas você vai estar fazendo com que a sua mensagem fique cada vez maior e alcançando mais pessoas para que essas pessoas caiam dentro da sua esteira de produto e lá dentro da sua esteira de produto essas pessoas vão consumir outras histórias que você está disponibilizando para elas e aí você começa a entender todo esse storytelling, né? Transformar a história em um objeto de consumo. E antes de finalizar essa aula, eu preciso mostrar para vocês uma experiência interessante para que vocês comecem a analisar a história como um todo. Por exemplo, né? Você quer ouvir música. Olha só, você tem a opção de pegar no seu celular, baixa lá o Spotify e ouvir a música que você quer. Não, mas você quer ouvir uma música antiga. Tem lá também música antiga, se você quiser. Não, mas eu quero participar de uma experiência diferente. Então você vai e compra um CD e aí você compra, consegue achar um daqueles aqueles toca-disco lá que tocava CD e coloca lá dentro daquele carrossel que tinha um monte de CD que girava, aquela coisa lá e já acha que é o máximo. Não, mas você quer melhorar a tua experiência. O que, que você faz? Você consegue comprar um disco de vinil dentro de uma vitrola e daí você coloca ele e você fica lá ouvindo aquele. A experiência musical, ela pode ser de qualidade de som, ela vai ser muito inferior à digital, aquela lá do Spotify. Só que a experiência que você causou ao ouvir aquela música, o que, que aconteceu? Você não está só ouvindo aquela história, que a música ela acaba sendo uma história, você está o quê? Participando daquela história. Aquela música ela está fazendo parte da sua trilha, porque você teve todo um desejo de ouvir a música de maneira antiga e você teve todo um conflito para poder encontrar essa vitrola, para encontrar esse disco de vinil. Então a qualidade daquela música ela pode ser muito inferior à qualidade da música digital que você ouviria muito rápido. Só que como não teve conflito, não teve história. Então aquela música, então, olha só, o objeto era o quê? Ouvir música. Mas você gerou uma história tão grande dentro da sua vida que aquela música, ela, o que que aconteceu com ela? Ela mudou o significado. Então ela teve um novo significado. É a mesma música. Só que a música que te fez muito melhor, ela tem uma qualidade muito inferior. Só que ela participou da sua história. Quando a gente consegue entender essa jogada, a gente consegue ver que a gente consegue fazer com que as pessoas
tenham essa experiência com o nosso produto. Então, que o nosso produto, ele não seja apenas um produto que não tenha nem desejo nem conflito. Ele tem que ter essa dificuldade, esse conflito, essa experiência. Então, quando eu falo em conflito, não é só coisas difíceis, né? São experiências positivas que tem ali também para poder ter toda essa senoide emocional. Quando a gente pensa em histórias como objeto de consumo, a gente está pensando nisso. E quem fala histórias muito bem? Walt Disney, ele é referência. E o que ele fez lá no Walt Disney World? Ele entendeu isso. Ele trouxe as histórias para as experiências. Então, a história não era mais só contada, a história era vivenciada. Então, esse exemplo que eu dei para vocês sobre a vitrola e a música, pensa da seguinte maneira. Antes de ter o parque, era só... Esse é uma história que eu preciso contar para vocês. Eu tenho um galo, que ele participa de todos os meus cursos. Esse curso aqui ele não tinha cantado ainda. Mas o que a gente precisa entender? Antes, o Walt Disney, ele só contava história. Ele contava através das animações. Depois que surgiu o parque, as pessoas vivenciaram a história, trouxeram a história para dentro da vida deles. E aí a gente pensa, não, mas é porque ele era um gênio, porque ele tem os recursos. Mas hoje, com o celular, a gente consegue fazer isso. A gente consegue ter uma comunicação ali no Instagram. E aí essa comunicação, ela pode ter uma interação através de outras mídias, né? Então você tem aqui um livro, você tem um jogo que você pode vender, você tem as consultorias virtuais, você tem encontros presenciais. Tudo isso faz com que as pessoas vivam a sua história. Show, né? Então, escreve aqui embaixo o que você acha da história como objeto de consumo. Te vejo na próxima aula.